Não, tô não. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Kátia. Kátia, como é que tá meu áudio? Vamos chegando, que hoje eu tenho um advogado, um consultor trabalhista de elite muito especial para bater um papo seríssimo com a gente, porque esse cara é incrível, incrível. Por que ele é incrível? Porque ele conseguiu sair lá do criminal e vir brilhar aqui no consultivo trabalhista. Dá para entender um negócio desse? Dá para imaginar um negócio desse? Todos os consultores trabalhistas de elite hoje por aqui na área. Jana chegando, Renata. Vamos que vamos, gente. Pedro, cadê Pedro? Manda uma mensagem pro Firmino aí para ver se ele tá chegando. E, gente, estamos na reta final das inscrições dessa nova turma da arrancada trabalhista. A aula de boas-vindas já foi. Quem perdeu, vai assistir a gravação. Amanhã, às 23h59, ó. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, só na próxima. E eu não sei quando vai ter próximo. Porque agora a gente precisa desenvolver esse povo. Chegou meu convidado ilustríssimo, cara. Bem-vindos. Olá! Olá, olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Excelente, boa noite a todos. Tu tá no breu aí? Sim, estou em casa, já larguei. Tudo ótimo. Muito bem, muito bem, muito bem. Seja bem-vindo. Você sabe que eu tava doida pra fazer essa live com você, porque você é um cara para mim diferente, no mínimo diferente. E eu queria colocar para a galera aqui, mostrar para a galera esse potencial gigante que eles têm, espelhando em você, que veio de uma área completamente diferente, que ninguém nunca ia dizer que uma pessoa ia sair lá do crime para vir para cá para o trabalhista. Quando você sai da Previdência e vem para cá, é um negócio meio parecido, né? É um negócio assim que se conversa. Mas o crime é um crime, gente. O crime é tipo tributário. É um mundo que... É verdade. Mas antes de você começar a falar, primeira coisa, ó, pega esse aviãozinho aí, esse aqui, ó, esse aqui, e manda, você que está chegando agora, manda para os teus amigos advogados, porque se ele fez essa jornada de sair lá do criminal para cá, para o trabalhista, para o consultivo trabalhista, você também consegue. Aquele amigo seu que está reclamando da vida, que está lá de associado no escritório, está reclamando que não ganha dinheiro, que não sei, ele pode ter um resultado bom por aqui. Então, chama essa galera para cá, chama todo mundo para cá, para a gente mostrar que o lado bom da força é esse aqui. O lado bom da força é o consultivo trabalhista para pequena empresa. Diga isso, não é? Isso, perfeitamente. Perfeitamente. Isso é pedra no coração. É verdade. Então vamos compartilhando, pessoal. Vamos compartilhando aí. Para vocês que até têm interesse em saber como é que funciona. Janaína, me permita me apresentar agora. Meu nome é Alex Firmino. Eu sou advogado. Hoje me considero um consultor de elite para pequenas e médias empresas aqui na minha região e logo menos para todo o Brasil. E como eu sempre digo, não temos concorrência. Porque quanto mais profissionais temos na área, melhor fica a nossa qualidade dos nossos serviços, até a confiança, o nível de consciência das pessoas de que realmente precisam de um advogado. Então, isso é muito bom. Exatamente, exatamente. Quanto mais gente falando sobre o mesmo assunto, quanto mais esse tipo de informação boa pulverizar para a sociedade, menos objeção todo mundo vai ter na hora de fechar o seu próprio contrato. Isso. Diz aí, pensa que até bem pouco tempo atrás eu tinha uma dificuldade imensa de achar parceiro para trabalhar com a mesma coisa que eu, porque até mesmo quem fazia compliance fazia uma coisa completamente diferente do que eu tenho aqui. Completamente diferente. Então a gente precisa formar essa legião
A gente precisa de bracinhos no resto do país, né, não? Isso, é verdade. E o mais interessante de tudo é que ainda percebo que existe um certo preconceito em atuar na área trabalhista. Ainda existe um grande preconceito. E esse preconceito não é ao fato de estar relacionado diretamente ao advogar para o direito do trabalho, e sim como lida-se com as relações dessa advocacia trabalhista. Eu vejo até colegas fazendo até uma certa piada, dizendo, se você for atuar no trabalhista, você vai passar fome, porque demora muito tempo para receber. As empresas não vão te contratar, porque as empresas só querem saber dos grandes escritórios. Quando, na verdade, não é bem assim. Eu estou aqui de prova, sou uma pessoa que, logo menos eu vou comentar aqui com vocês como foi minha trajetória, mas que se eu estou conseguindo ter pequenos resultados que alavancou drasticamente a minha advocacia, você também pode. Então, o que eu tenho a dizer aqui a vocês é o seguinte, quando a gente tem esse nível de consciência, de união na nossa advocacia, tudo começa a evoluir. Quando você para de se preocupar com o que o seu colega está fazendo e você começa a investir em você, na sua auto-performance, o que eu posso melhorar enquanto advogado, o que eu posso fazer para poder dar o meu melhor para aquele cliente. Então, eu sempre costumo citar uma frase do Flávio Augusto, que se aplica perfeitamente aqui à advocacia, Janaína. Não existe área para o sucesso. Não existe área para o sucesso. O que existe é sua dedicação. A sua dedicação, ela é a linha tênue que vai separar entre o seu sucesso e o seu fracasso. Então, isso é muito importante a gente ter em mente antes da gente começar essa conversa. E sejam muito bem-vindos. Eu sou aluno de Janaína, para quem começou agora, meu nome é Alex Firmino, eu sou aluno de Janaína, particularmente não conhecia ela. Na verdade, quando comecei todo esse meu projeto, eu simplesmente pensei, nossa, será que só eu que faço isso? Porque assim, era uma coisa muito diferente, porque eu estava numa área totalmente diferente e comecei a atuar nessa advocacia e pensei, cara, alguém no Brasil tem que fazer isso. E pesquisei em Instagram, pesquisei em Facebook e não encontrava. Eu só encontrava grandes escritórios que, de forma genérica, eles falavam mais especificamente para multinacionais e não era a minha realidade. Porque na minha cidade são pequenos e médios empreendedores, a maioria são realmente MEIs, ou pessoas que adotam o Simples Nacional como Meirelli, e eles não têm um assessoramento porque eles não têm esse nível de consciência de que precisa do advogado. Eles acreditam que tudo pode ser feito pelo contador, quando na verdade até mesmo a contabilidade tem suas limitações técnicas. O que fazer se acontecer determinada situação dentro da empresa? O que fazer se acontecer determinado relacionamento? Então, o empresário não tem essa consciência. Então, cabe a nós fazer essa consciência para o pequeno e médio empresário para ele perceber a importância. E aqui eu digo a vocês, quando se começa a produzir essa consciência coletiva na sociedade, do empresariado, você vai começar a colher os frutos. E foi o que eu fiz. Talvez não comecei no online ainda por questões técnicas, porque realmente não é uma adaptação fácil, sair de algumas áreas totalmente diversas, mas eu no offline, eu consigo ter pequenos resultados, porque eu executei. Então, conheci Janaína, vi que ela realmente tem o meu perfil, fazia o que eu faço, tinha toda a minha trajetória. Então, eu disse, o que é que eu devo fazer? Eu devo estar perto dela. Porque a minha visão é que, se você quer ir longe, você tem que ir acompanhado. Então, eu escolhi Janaína, porque Janaína, para mim, hoje no Brasil, é uma das pessoas referências para pequenas e médias empresas no nicho delas, no mercado. Que eu Já estou particularmente chorando admiro. horrores hoje. Você vai me Para fazer mim, chorar de para mim, novo. você é uma das referências e sua história é totalmente parecida com a minha. Eu sempre comento, a gente se parece muito, porque sua família também de comerciante, você veio de baixo, você lutou como eu, e a gente hoje está na advocacia por mérito. A gente não tem padrinhos políticos, a gente não teve nenhuma pessoa para tentar nos levantar. Simplesmente foi na raça, errando, caindo, levantando. Quebra, mas não quebra, fecha, mas não fecha. A gente está aqui para mostrar que funciona. O que eu vejo é muita gente. Perguntando de onde a gente é. Fala aí de onde você é. Eu sou de Ipojuca, uma cidade de Ipojuca, que é a cidade onde muita gente conhece a praia de Porto de Galinhas, de Pernambuco. Coisa chata. E eu sou do lugar onde todo mundo quer passar férias.
Na verdade, eu não sou do lugar onde todo mundo quer passar férias. Eu sou de São Paulo, sou do Grajaú, em São Paulo, e moro na Bahia há 24 anos. 24 anos. Baiana, né? Perfeito. Então, eu fico muito feliz, Janaína. Acredito que já podemos começar. Eu fico muito feliz de estar aqui participando. Eu, particularmente, como seu aluno, consultor de elite, hoje eu posso dizer, sem medo de errar, hoje eu sou uma pessoa técnica, sou um dos melhores. Sou um dos melhores no que eu faço hoje. Hoje eu atuo para empresas, na parte consultiva, trabalhista para empresas, pequenas e médias empresas. Eu não atuo para o MEC, eu não atuo para Americanas, eu atuo para o Zezinho dali, da esquina da padaria. Eu atuo para aquele pequeno empresário que tem uma lojinha que quer fazer diferente. E ele realmente é o que faz total diferença na minha advocacia. Porque E tua eu não vida vou... mudou? Com Tu é mal certeza. remunerado? Olhe, pelo amor de Deus, a minha vida financeira, olha, eu bato de frente hoje com todo mundo que fala que não existe estabilidade na advocacia. Depende do seu ponto de vista. Se estabilidade para você é receber uma remuneração fixa, então eu tenho estabilidade hoje. Porque hoje eu tenho um FII, hoje eu tenho honorários mensais fixos, eu escolho meus clientes com quem eu quero trabalhar. Então, hoje eu tenho liberdade para fazer tudo isso. Agora, por quê? Porque eu segui mentores na minha vida que fazem o que pregam. Eu vejo muita gente lançando cursinho e eu sou um dos caras que eu sempre tentei comprar 1.001 cursinhos para minha vida. E Janaína foi o último curso que eu disse. Se eu não aprendi nada com ela, eu desisto. Porque eu não aguento mais comprar tanto cursinho. Então, eu vi que funciona realmente. Se você Tu se vai me fazer dedicar, chorar. se você se dedicar, se você adaptar a sua realidade e se você começar a dar o seu melhor, com sua alta performance, vendo o que é que você pode melhorar, sua vida muda. E eu tinha muito medo. Eu quase desisti da advocacia. Então, quando eu conheci Tu já Janaína, pensou? Tu desistir da advocacia, o que, que o mundo não ia perder? rapaz, e algumas empresas ia quebrar, viu? Porque não ia ter eu lá, né? Então, assim, eu particularmente, eu estou muito feliz porque eu conheci você, Janaína, num momento de muita dificuldade, que eu estava comentando com meu irmão, eu dizia, Alisson, será que realmente a advocacia é para mim? Será que realmente não seria o caso de eu só focar nessa área aqui? Será que realmente um dia eu vou conseguir alavancar, escalar nisso? Aí foi quando realmente eu disse assim, eu não sei. Aí foi quando, de repente, eu vi um vídeo assim, no Instagram, você falando o seguinte: o empresário, ele não quer saber de compliance. Ele quer saber em trabalhar para pagar conta. Agora, se você conscientizar ele que você é importante para a empresa dele, ele vai fazer de tudo para ter você lá. Aí deu uma virada de chave. Eu estava perto do almoço, era 11 e pouca com fome. Eu disse, meu Deus. Então, peraí. Se as pessoas falam que é difícil atuar na advocacia trabalhista para empresas, e se eu tentar conscientizar esses pequenos empresários de que eu sou importante na empresa dele, assim como o contador? Aí eu disse, vou testar isso. E deu certo. E deu muito certo. E hoje, acredite, hoje eu não procuro simplesmente a empresa. Geralmente é todo um processo que eu adoto para poder trazer a empresa para o meu escritório. Eu converso uma vez, converso duas, eu posso ter 10 reuniões, mas você se relacionar com a empresa, você levantar a bandeira de uma empresa para ajudar aquele pequeno empresário, aquele pequeno empreendedor, é uma missão muito grande, minha gente. Não é só questão de dinheiro. Se eu estou bem hoje, a Naine está bem hoje, é porque a gente dá o nosso melhor, porque a gente quer ver o melhor. E eu digo a você, graças a mim, graças a esses pequenos empreendedores, a gente movimenta a economia do nosso país. E sim, Janaína, hoje eu tenho sim estabilidade na advocacia. E minha tendência é estender para o Brasil inteiro. E digo, quanto mais pessoas tiverem, melhor para a gente. Ótimo. Melhor mesmo. E, cara, você não tem noção do quanto você me deixa grata por tudo isso, por me permitir falar com vocês, porque eu sofria muito, eu ajudava muito pouca gente aqui. Eu ajudava os colegas que trabalhavam comigo. E tinha tanta gente que não queria ser ajudada e parecia dar uma vontade de pegar assim e falar: acorda, a cadeira aqui do meu lado tá vazia. Eu tô sozinha. Se tu quiser ser meu sócio, minha sócia, basta se dedicar, basta querer aprender, querer ir adiante.
se apaixona por isso aqui, que tem espaço para todo mundo. O céu é o limite. E é difícil as pessoas virarem essa chave. E é como tu falou, quanto mais gente falar sobre isso, quanto mais gente te contrata, para mais gente ele vai falar. E quanto mais consciência você tiver, mais fácil vai ser para todo mundo fechar o contrato, mais fácil vai ser para a vida de todos os trabalhadores que vão ter a vida melhorada, sem dúvida nenhuma. Porque você sabe, você está dentro do curso, assiste todas as aulas. Eu sou muito ética nas coisas que eu ensino, não ensino ninguém a ferrar ninguém, eu não ensino ninguém a perseguir ninguém. Olha, como é que a gente vai maquiar uma justa causa, como é que a gente vai maquiar uma punição, como é que a gente vai esconder... Não, a gente ensina a educar, a gente ensina efetivamente o que é sustentável. Só é sustentável para uma empresa se adequar. E, cara, eu me lembrei desse vídeo agora que você falou, e gravei esse vídeo na força do ódio. Tenho que confessar para vocês, eu sei qual é o vídeo. E eu, como diz o Pedro, gravei esse vídeo na força do ódio, porque eu tive um cliente que me mandou um vídeo de uma outra pessoa e falando umas besteiras, falando umas bobagens, falando sobre compliance. E aí ele, muito chateado, ele falou, por que eu não tenho isso? Eu falei, o que você não tem? Aí nesse tal desse canal de denúncia, ele tem 12 funcionários. Eu falei, ô miséria, para que tu quer um canal de denúncia? Teus 12 funcionários vão ligar para quem? Para onde? Para falar o quê? Se um funcionário teu chega para você e diz, a esposa dele trabalha com ele, que a sua esposa está assediando eles, o que é que tu vai fazer? Eu vou defender minha mulher. Eu falei, então para que tu quer um canal de denúncia? Aí ele ficou quieto. Aí você vê, às vezes, a dificuldade que a gente tem, muitas pessoas, eu tento falar de uma forma com que eu vejo de verdade. E as pessoas, quando eu falo que de verdade, eu tenho certeza que aquela integralidade daquele pacote lindo, maravilhoso, não se aplica para a pequena empresa, é exatamente por isso. Porque às vezes não é a mulher dele, mas às vezes ele ainda não está preparado para ver aquilo, porque ele só quer pagar boleto mesmo, porque ele ainda não está preocupado com a imagem da alta gestão, daquela coisa toda. O nível de consciência dele está a 1 quilômetro de distância disso. Ele ainda não conseguiu despertar isso. Hoje eu tenho clientes que já depois de um crescimento, já com uma maturidade até jurídica maior, eles têm praticamente todos os pilares feitos. Mas foi com o tempo, foi com a construção. Como eu já disse, né? Canso de dizer aqui, não advogo para o Carrefour. Se alguém tiver o contato, leve eu lá que eu ia fazer um trabalho bem legal lá. Mas não conheço. Conheço o seu Zé da Esquina. Muito bom, muito bom. E o seu Zé da Esquina carrega a gente no colo, diz aí. Perfeito. E ainda faz melhor, na padaria, quando vai comprar pão, ainda fala, eu tenho um advogado na minha empresa, viu? Que resolve Faz tudo. Faz questão de falar. É muito legal isso, sabe por quê? É. Quando você vai... Eu tenho grandes empresas. Aí, às vezes, já aconteceu isso 3 vezes. Eu fui dar uma entrevista, aí quando eu vou falar de um assunto, especialmente na Globo e na Record, falou, você tem um case? Você tem uma história real para falar pra gente, assim? Para mostrar? Se você vai numa grande empresa, o cara fala, não, eu não quero me expor, eu não quero aparecer, eu não quero... O pequeno, vão lá lá no início do meu canal, tem uma entrevista minha, foi um cliente meu que fez junto comigo. Eles fazem questão de dizer, ela é minha advogada, ele é meu advogado. Eles são gratos, eles são genuinamente gratos, mesmo pagando, eles respeitam muito mais. Claro, tem suas desonrosas exceções. Não é um mundo só de flores, eu não estou dizendo que aqui são só flores. Mas, de verdade, eu já lidei nos 2 mundos, das grandes empresas e das pequenas. E levanto a bandeira, porque eu consigo fechar contratos com uma margem de lucratividade maior. Não é, Firmina? Sim. A gente já bateu essa bola, já bateu esse papo. E os contratos você consegue fechar, porque, obviamente, a necessidade, pela quantidade de funcionários que é menor, a necessidade também é menor, então você vai conseguir desenvolver um trabalho em menos tempo. E eles fidelizam. Primeiro que quando você oferece facilidade para o cliente, mesmo que ele saiba tudo, ele não vai fazer sozinho, ele vai esperar você para você fazer por ele. Sim.
E qual era a tua maior dificuldade quando tu começou lá, quando você não tinha... quando você resolveu sair lá do criminal para vir para o trabalhista? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou? A minha maior dificuldade quando eu pensei realmente em fazer essa migração foi justamente colocar esse nível de consciência. Não foi nem aprender a parte técnica do direito do trabalhista, do processo trabalhista, mas foi criar esse nível de consciência no meu prospecto cliente, no pequeno empresário, no médio empresário. Como é que eu vou conseguir dizer a um cara que ele só tem 2 funcionários, que ele tem um faturamento aí mensal de 20, 30 mil reais na empresa dele, que ele só faz pagar boleto, que eu sou importante tão quanto o contador. Então, meu primeiro pensamento foi esse. Então, quais são as estratégias que eu devo adotar? Então, eu pensei, calma, o que é que com a contabilidade, quando vai justamente oferecer serviços para uma pequena e média empresa, faz? Diz, olha, se você não tiver uma pessoa para organizar a sua contabilidade, você tem um risco de sofrer algumas auditorias, tem um risco de você não ter o funcionamento da sua empresa. Então eu falei, peraí, se a contabilidade diz que ela tem essas possibilidades de evitar uma dor, o que é que eu posso evitar de dores para esse pequeno empreendedor? Aí eu pensei, você sabia que você, quando tem uma prevenção na sua empresa, você consegue economizar com os contratos de trabalho? Porque quando aquele funcionário sai da empresa, ele não vai questionar na justiça toda aquela relação. Você sabia que se você formular um contrato de trabalho delimitado, aquele funcionário, quando sair, ele não vai dizer que fez excessivas cargas de horária, que ele tem direito a hora extra, porque toda a sua relação é preto no branco. Você sabia que se você adotar posturas, sua empresa ela começa a ser bem vista na sociedade, na comunidade, e as pessoas começam a ver você como uma pessoa organizada, isso faz muita diferença, seu Zezinho. Então, eu comecei a fazer isso. E ainda melhor, ainda deu um plus. Eu digo, olha, sabe aqueles contratos que você tem do seu ponto, que você alugou e não fez contrato nenhum? Sabia que dali pode te dar um prejuízo? Dele depois disser que você não está pagando? Ah, doutor, mas eu tenho tudo comprovado. Sabia que ele pode fazer isso? Então, eu pensei, mapeei todas essas dores, e a partir dessas dores, eu consegui identificar o seguinte, que o pequeno e médio empresário, ele não quer uma grande gestão, mas ele quer ter a orientação mínima para poder fluir o negócio dele e poder fazer pequenas escalas, crescer o negócio dele ao longo dos anos. Então, eu não ia chegar na empresa e mudar toda a vida dele do dia para a noite, prometer milhares de reais. Não, mas eu ia melhorar a relação dele, eu ia economizar os contratos de trabalho dele, entre aspas, ele ia gastar dinheiro com determinados contratos de trabalho, porque o que eu mais vejo, É o quadrado Janaína, mágico. quando eu mais É vejo... o quadrado mágico. Isso. E o que é que eu mais vejo nessas pequenas e médias empresas? É que eles fazem, na maioria das vezes, eles começam errando da contratação. Eles fazem o chamado, eu até sempre brinco, eu digo, será que você não colocou aquela pessoa para fazer um teste na sua loja, na sua empresa? Aí a pessoa já faz assim, doutor, coloquei uns 5 dias para fazer teste. Eu digo, tá irregular. Sabia que você pode levar um prejuízo nisso? Por essa razão? Então eu mapeei as dores. Então a minha principal dificuldade para começar no consultivo trabalhista foi mapear as dores. Eu mapeei as dores do empresário. O que é que eu poderia fazer? Até porque eu já fui um pequeno empreendedor. Meu pai tinha comércio. Então eu fiquei pensando, o que é que poderia acontecer se eu fosse empresário? O que é que eu poderia querer que alguém me ajudasse? Janaína, quando eu mapeei isso, minha vida começou assim, a fluir. As coisas começaram a dar certo. Tão certo que tinha cliente que dizia assim, eu quero, pelo amor de Deus, doutor Alex, o senhor na minha empresa. Eu dizia, calma, que eu primeiro tenho que avaliar se eu tenho interesse. Tô sem agenda. Eu dizia, calma, que eu tenho que avaliar se realmente é vantagem. E eu nunca fui de enganar ninguém. Eu sempre fui o preto no branco, sempre transparente. E chegou a primeira empresa. Até porque vamos combinar que não dura muito. O engodo Isso. não dura muito. Rapidamente, o cliente não é burro. Ele percebe, ele sente quando você está inseguro, ele sente quando que você gagueja, ele sente. Isso. Então, eu comecei, só para vocês terem uma noção, vocês que são advogados que estão aqui, só para vocês terem uma noção da minha história, eu comecei na advocacia, eu comecei sozinho, eu não tinha, literalmente, pessoas para me ajudar, eu procurei outros advogados para poder entrar no escritório deles, muitos deles não deram oportunidade, alguns assim ainda indicavam um cliente ou outro,
Então, eu passei quase um ano perdido da minha vida. Então, assim, eu já passei por tudo. Recebi a proposta de trabalhar no escritório contratado, recebendo a remuneração razoável, mas eu preferi arriscar. Então, eu vim de baixo, para tudo que vocês imaginarem, eu já fiz na advocacia, civil, família, tributário, criminal, o que vocês imaginarem, eu já fiz. Mas você não consegue ir muito longe quando você trata a sua advocacia generalista. Porque hoje o mundo ele requer um critério de especialização. Quanto mais conteúdo você tiver sobre aquela matéria, mais você vai se destacar. Não quer dizer que você, enquanto advogado hoje, você vai largar tudo e vai para o trabalhista, para a empresa, o consultivo. Não é bem assim. Mas você pode fazer um teste. Quem sabe? Isso é muito bom, porque isso me proporcionou eu sair de áreas onde os honorários eram variáveis. Por exemplo, tinha mês que eu recebia X, tinha mês que eu recebia Y, tinha mês que eu não recebia nada. Então, eu saí de uma advocacia onde eu tinha honorários variáveis e saí para uma advocacia que eu tinha mais tranquilidade, estabilidade, honorários fixos, onde eu recebo mensalmente, onde eu tenho as horas controladas de cada disposição que eu faço com a empresa. Então, eu pude ver transformação na minha vida. E eu tive que escolher entre a minha paixão e a minha razão. E eu digo a vocês, no final do mês, não vai ficar paixão na advocacia, não. No final do mês vai ficar seus boletos para você pagar. Então, acaba, consequentemente, ficando só sua razão. Porque eu vou dizer a vocês, todo mundo que está aqui sabe, um dia a conta fecha. E eu vejo muita gente falando de amor na advocacia, mas realmente não coloca toda a sua disposição e energia para algo para realmente dar certo. E eu digo a vocês... Porque seja lá o que for que você tiver paixão, você tem que colocar a mesma dose de energia, exatamente isso que ele está falando. E qualquer coisa, qualquer área que você vá, que você coloque paixão e energia junto, você vai chegar. Isso. E assim, minha transição, na verdade, foi um pouco mais complicada. Por quê? Porque eu vim de uma advocacia generalista, onde eu fazia a maior parte do tempo processos criminais, cíveis, e eu fiquei muito preocupado no começo. O que é que meus clientes iam falar? Até comentei com você, Janine. O que é que os clientes iam falar? O que é que o pessoal ia falar? Olha, doutor Alex agora está fazendo trabalhista. Então, logo, eu não posso entregar meu processo a ele assim. Eu tenho que tirar ele. E eu comecei a pensar o seguinte. Eu disse, olha, não é bem assim. Não é simplesmente... A gente não apaga o conhecimento que a gente tem. Mas o que é que eu fiz? Como eu não poderia abandonar todos os processos que eu tinha, então o que é que eu fiz? Eu busquei parceiros. Eu busquei outros advogados para poder trabalhar comigo naquela determinada área. É cível. Então, quem é a pessoa que pode continuar esses processos aqui comigo para eu simplesmente não sair de uma hora para outra e deixar o cliente na mão? É a fulana. Quem é esse daqui no criminal que pode me ajudar? É fulano. Então, eu comecei a fazer essas parcerias e comecei a dedicar a maior parte do meu tempo para o trabalhista para empresas. E não naquele trabalhista contencioso, de processo, que as pessoas, quando falam de advocacia trabalhista, só pensam a pessoa num fórum, fazendo acordo lá, feito um condenado, para pedir percentual daqui, dali, é uma briga. Mas eu atuo, minha gente, eu e a Janaína, em uma área totalmente diferente, pouco explorada, ainda é um mar azul. É um mar azul. Porque se você procurar, poucas pessoas de fato atuam nessa área trabalhista para empresas. E o melhor, pequenas e médias empresas. Então, eu vou contar uma história para vocês que vai ilustrar isso que ele está falando, das pequenas, da diferença das pequenas e das grandes empresas. As pequenas e médias para as grandes empresas. Recentemente, eu tenho uma parceira que é de uma outra área. E ela tem um contrato grande, com uma empresa grande, que até bem pouco tempo atrás, até virar essa minha própria chave, eu achava que eu realmente queria as empresas grandes. Ou seja, que eu estava fazendo estágio na pequena para chegar na grande. E aí eu, no meio do caminho, fechando cada vez mais empresas pequenas, cada vez mais empresas pequenas. Aí ela me chamou para fazer uma parceria com ela, porque ela não atua no trabalhista. E ela, com outra proposta de outro escritório, ou seja, numa briga, disputando o quê? Precinho. E num valor ridículo, só para ter aquele cliente grande para servir de vitrine para os outros. Só isso. Aí eu olhei assim, eu falei, você pretende cobrar quanto? Ela falou, tanto.
Eu falei, nem ferrando. Vai com Deus. Você vai negar? São 30 e tantas empresas. Eu vou negar. Vou negar. Porque a margem de lucro disso aí, para ainda ficar ganhando, ficar disputando preço, ficar participando de licitação com um monte de outro escritório, não. E declinei. E por quê? Porque eu tenho, até mandei uma mensagem para o Fernando apareceu aqui. E declinei. Por quê? Porque eu não preciso mais disso. Eu não preciso. Eu entendi que eu não preciso de um contrato espetacular. Eu já tive um contrato espetacular que me quebrou pela segunda vez. Já contei essa história aqui, estou vendo muita gente nova. Vou só florear ela de novo. Eu já tive um grande contrato com uma empresa com 2.500 funcionários que eu cuidava de 700 processos e que eu implantei um compliance trabalhista completo nessa empresa. Completo. E ele me deu um pé na bunda bonito, deu um golpe no mercado, deu um golpe em mim. E até hoje eu tenho execução contra ele. E os meus pequenininhos, não que eu não sinta falta deles, mas se sai um, eu não sinto. Você sente pouco, é uma marolinha. Um grande sai, ele te derruba. Eu tenho vários colegas brilhantes que advogaram muitos anos para empresas. Aí o filho, eu tenho uma colega brilhante que advogou muitos anos para uma empresa. A filha do dono da empresa se formou em direito, ele mandou ela embora porque deixou a filha. E ela quebrou, fechou escritório, fechou tudo, entrou numa depressão pesada, porque é difícil um barco desse a pessoa aguentar. Então, esse é o nosso oceano azul. É verdade. Então, essas foram as minhas duas maiores dificuldades, né? É justamente tentar entender a dor das empresas para poder mapear e começar a trabalhar o nível de consciência. Primeiramente, com aquela rede de contatos, porque o que é que eu pensei? Fazer uma lista, como você mesmo ensinou, que na verdade eu fazia intuitivamente. E procurar as pessoas mais próximas de mim que tinham empresas para eu poder apresentar a minha proposta de atuação junto à empresa. Então, isso foi o meu diferencial que eu consegui me sobressair. A segunda dificuldade foi essa para migrar, sair de uma área para outra e ficar pensando o que é que as pessoas iriam dizer a meu respeito, o que é que as pessoas iriam pensar a meu respeito. Eu simplesmente cheguei assim, eu disse, sabe de uma coisa? Eu posso quebrar uma vez, duas vezes, três vezes, não importa. O que importa é que eu não vou desistir. Se as pessoas questionarem da minha competência, tudo bem. Isso é entre elas. Agora, eu questionar da minha competência é o que não pode ocorrer. Então, eu vou sim fazer a migração diária. Os clientes que já estão no meu escritório vão continuar no meu escritório com a excelência dos nossos serviços e ponto final. E eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Ah, se você mudou de área, sim. Ah, mas você, no caso, você não é bom nem uma coisa nem outra. Nada disso. Porque o conhecimento ele é cumulativo. Você não esquece. Agora, obviamente, eu tenho um perfil, e eu identifiquei esse perfil, que eu gosto de estar com os pequenos empreendedores, com as empresas. Eu gosto de ter esse perfil, eu gosto de almoçar com o empresário. Ele me chama para as reuniões, me chama para festa, olha, ele me chama para tudo. Doutor Alex, vem embora para uma festa, vem embora. Doutor Alex, vem para cá. Final do mês, está lá os pagamentos tudo certinho. Olha, atrasa tudo, menos o dinheiro do doutor. Então é maravilhoso. É uma leveza. Tem um cliente que fala para mim que eu sou o boleto que ajuda ele não pagar os outros. Eu falei, moço, que isso? Isso na pandemia. Que aí a gente entrou com um monte de revisional, um monte de coisa. E ele falou, doutora, a empresa está fechada, mas o seu boleto eu não posso deixar de pagar, não. E o mais legal de tudo, Janaína, dessa conversa informal que está aqui, é que existe tantos ramos aí, não existe só um mercado, existem muitos ramos aqui onde eu resido mesmo, que eu atuo em Pojuca, que eu vou estender isso para o Brasil inteiro. Aqui tem bares, então você pode focar em rede de bares, restaurantes, supermercados, farmácias, atacadistas. Então, assim, tem muitos ramos. Uma área de clínicas médicas para pet, clínicas médicas de fisioterapia. Então, se você é fisioterapeuta e você é advogado, então você pode atuar só para as clínicas. Então, é um mercado muito grande, minha gente. Tem espaço para todo mundo e é muito maravilhoso. A Lê que é enfermeira e vai advogar para clínicas, porque já tem todo o trânsito na área. A Elaine, que virou advogado, eu acho que é um dos primeiros advogados no Brasil que é especializado em zoológico. Cara, não marque ninguém nada, mesmo que não tenha tanta gente, mas você é o tubarão daquele mar.
Você é o tubarão daquele... Olha meu amorzinho aqui. E outra Tu grande já objeção. escolheu o teu mar? Como assim? A minha especialidade, O teu olha, nicho? olha, eu hoje no meu Que tu é escritório, guloso. eu não vou mentir, eu sou, gente, eu gosto. Mas, Quanto, ó, você eu vai ter... gosto. Se você quer escalar Brasil, você tem que escolher um. Eu já disse para Isso, você, eu não já. nego os outros. Eles continuam me procurando. Ontem eu fechei uma clínica de fisioterapia. Que top, muito bom. E não é a primeira, eu tenho outras. Eu tenho outras. Eles não vão deixar de te procurar, mas para você botar a cara aqui, você vai se diferenciar se você escolher um. Pois é, hoje no escritório eu tenho algumas empresas de alguns segmentos. Eu tenho segmentos na área de provedor, academia, lojas, portões automáticos. Então, qual é outro segmento que eu tenho? Bar e restaurante. Então, assim, são vários segmentos. Então, como eu comecei minha atuação, gente, minha atuação no Consultivo Trabalhista é pouco menos de um ano. Entendeu? Que eu realmente me dedico a isso. É pouco menos de um Peraí. ano. Tem menos de um ano que você Isso. está se dedicando a advogar para pequenas e médias empresas no consultivo. Isso, E isso, você já tem isso tudo. isso. No primeiro, nos Tem, três, peraí. Você tem escritório físico? tenho escritório físico. Você paga a despesa, você paga Isso, tudo. Tu é casado, tu é solteiro. sim. Então, essa questão de escritório, porque foi o seguinte, quando eu comecei, eu realmente entendia que pela minha cidade, pela maioria dos advogados terem escritório físico, eu entendi que havia uma obrigatoriedade de eu ter escritório. E, gente, eu não escondo de vocês. Eu vim de baixo, de uma família muito pobre. Meu pai sempre foi minha inspiração, mas eu acreditei que quando a gente tem força de vontade para vencer na vida, nada impede a gente crescer e ponto final. Então, para dessa limitação de dizer que é teu pai, é tua mãe, é teu irmão, é teu sobrinho, é o cara da faculdade que te sacaneou, é teu sócio que te quebrou. Para de desculpa, para de mimimi. Quantos barcos, eu estava lendo o livro de Kaiser, quantos barcos tu vai ter que afundar e tá culpando o mar? Então, para de dar desculpas. Então, para você ter ideia, meu escritório eu abri com dinheiro emprestado do meu pai, que ele emprestou para pagar o primeiro mês de aluguel que eu não tinha, R$ 500. O ar-condicionado foi a dona do local que cedeu. As cadeiras me cedeu também. E eu fui do jeito que tinha. Agora, deixa eu dizer uma melhor coisa para vocês. O melhor vem agora e guarda bem isso. As 3 primeiras empresas que me contrataram sequer foram no meu escritório. Até hoje não foram no meu escritório. Confiaram na minha palavra de advogado. E eu vou dizer melhor para vocês, 10 empresas que eu hoje atuo no preventivo, no consultivo trabalhista, só dois clientes meus, escutem, só 2 dentre as outras empresas foram no meu escritório. Então, não necessariamente você precisa ter uma estrutura física para atuar na área. Você não precisa. Aluga um co-work, pega um espaçozinho. Tem notebook, tem internet, tem disposição, telefone para ligar para o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, para ir lá na empresa dele. É isso que ele quer atenção. Você tem atenção para dar a ele? Então você já tem tudo. Então para de desculpa que precisa de escritório físico, para de desculpa que precisa de, meu Deus, de sociedade. Não precisa. Começa do jeito que você tá, que vai dar certo. E deu certo para mim. E para mim também. E olha que para percorrer eu não tinha essa sacada toda que você tinha. Você começou com a mente completamente estruturada. Eu comecei como você começou, generalista também, só que eu sou de outra década, né? Então, tu tem quanto tempo de formado? Completei agora 3 anos. 5 de janeiro, completei 3 anos. Pois é, eu tenho 16. Vou fazer 16 em agosto. Então, eu ainda sou da safra que o generalista era a regra. Essa transição, e graças a Deus eu entendi essa transição rápido, eu já tenho alguns anos que eu me posiciono especialista. Então, essa é uma virada de chave que o mercado só efetivamente está começando a ter agora. E ainda tem muita gente aqui dentro dessa live, eu tenho certeza disso, mesmo não precisa se pronunciar, não precisa dizer, que está duvidando do que a gente está falando. Não, eu vou deixar de pegar outras ações. Vou fechar a porta para cliente. Eu sei porque eu também pensava assim. E perceba, você resolveu isso com
o custo do Fernando com o meu curso, quanto de retorno em percentual, não precisa nem falar, só imaginem quanto de retorno tu já tem. Eu perguntei se tu tem escritório físico, para as pessoas terem ideia de que tu tem conta para pagar, que tu vive bem, mas que tu é como todo mundo é. Tu tem tuas contas para pagar. Claro. E que dá certo. E por que deu certo para você? Por que deu certo para mim? Porque a gente se dedicou, porque a gente arriscou, porque a gente não ficou com medo de o que os outros vão pensar. E foi. E é exatamente o que eu falei num post, um último post, que outro dia também foi aquele lá, foi na força do mimimi. Vai lá na minha foto depois, uma que eu tô apontando assim, para menos mimimi, mais mão na massa. E é bem isso. É bem isso. Sim. A Kátia está dizendo que ela é generalista, mas quer virar a chave. Você já tomou a primeira iniciativa, Kátia. Você já está aqui, é a primeira iniciativa, é o primeiro passo para você fazer isso. Ela disse que usa o coworking, atende muito bem as necessidades dos meus clientes. Eu já contei para vocês em outras oportunidades que eu advoguei muito tempo em casa. Quando eu quebrei dessa vez aí da empresa grande, eu estava advogando em casa. E passei 1 ano e meio advogando em casa, quando meu primeiro escritório quebrou. E aí, no segundo, eu tive que descer, eu estava no escritório legal, eu tive que descer o nível porque eu não aguentava pagar. Porque a minha maior fonte de renda, que era 70% do meu faturamento, me quebrou. E aí, depois desse cara, eu falei, não. Aí, ó, se eu tenho vários pequenininhos e eles vão embora, como é que eu faço? Como é que eu faço? Não faz. Então, quando você vai um pequenininho embora, rapidamente tem outro, substitui. Porque é o que percebam, o Alex não tem posicionamento digital ainda. E está fazendo tudo isso, sem posicionamento digital. Então, você que acha que, olha, eu vou abrir o Instagram e vou começar a prospectar e vai chover cliente na minha horta. Não. É tudo uma cadeia de coisas. A Andréa está perguntando como começou a encontrar as empresas, como foi a abordagem para te contratarem. Então, isso foi uma dificuldade que eu tive para mapear. Antes de, sinceramente, eu começar a procurar prospectar empresas, primeira coisa, eu precisei entender o seguinte: quem são as pessoas que eu preciso abordar? E, gente, vocês não precisam abordar pessoas desconhecidas, não. Se vocês pararem, sentarem um pouco e começarem a pensar, vocês têm muitos amigos que são MEIs, microempreendedores individuais, que têm uma padaria, que têm uma lanchonete, que têm um restaurante. Gente, na primeira conversa, vocês não vão simplesmente chegar assim e dizer, fulano, eu tenho um escritório maravilhoso, eu sou advogado, você precisa disso. Não, gente. A abordagem tem que ser leve, tem que ser suave. Então, você chama essa pessoa, vê um dia, até no churrasco. Hoje em dia, eu tento prospectar em todo lugar. Então, encontrou aquela pessoa que é um comerciante, dá atenção a ele. Eles são tão carentes, os pequenas e médias empresas são muito carentes de atenção. Eles não têm muito contato com o advogado, eles têm muito contato com o contador. Então, como é a forma de você abordar? Encontrou aquela pessoa que tem uma empresa? Para com eles assim, oi fulano, tudo bom? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem. E como é que tá a tua empresa? Aí ele vai começar a falar, minha empresa está com muito tributo, está com muito isso. E você começa também a entrar no assunto. Você começa a falar, olha, realmente eu te entendo, realmente acontece isso. Inclusive eu vi, olha, sobre essa questão financeira, tem uns aplicativos nas contas digitais. Sabia que o funcionário, quando a gente pode contratar ele por experiência e a gente pode utilizar um contrato específico. Sabia que tem um contrato temporário, que você não tem tanto custo como um contrato indeterminado? Sabia que aquele custo... Aí, ou seja, gente, e às vezes a gente vai encontrar com pessoas que a gente não vai abordar de imediato oferecendo serviço. Então, é muito importante vocês terem conhecimento de mundo. Então, antes de vocês começarem a oferecer alguma coisa, procure saber o que é um investimento, o que é uma conta digital, o que é os gets de pagamento, que são aquelas empresas que emitem boleto, porque muitas dessas informações não é do direito, mas são informações legais que você aborda no pequeno e médio empresário, que ele fica curioso. Agora, eu vou dizer aqui a vocês um case bem interessante. Eu estava saindo do hospital essa semana, que eu estava com meu pai, e de repente estava indo para o estacionamento do carro. Cheguei lá, tinha um carro lá, uma caminhonete, parado e um rapaz dentro. Aí eu parei, olhei, e o carro dele estava com um arranhão. Aí eu disse, moço, tá com arranhão aqui. Ele saiu. Aí eu percebi, eu disse, rapaz, pela imagem dele, pela alguma coisa, ele deve ser um empreendedor. Eu liguei a alertinha e eu sou assim.
Aí eu fiz, rapaz, isso daí, você vai fazer onde essa manutenção? Aí ele, não sei ainda, não sei. Eu digo, rapaz, pois é, essas caminhonetes é assim mesmo. Agora veja, hoje em dia o mercado está muito complicado de carro. E comecei a puxar um assunto nada a ver sobre carro, finança. Bolsonaro, daqui a pouco, minha gente, eu estava dando dicas para ele sobre meios de pagamento. Daqui a pouco eu estava dando dicas para ele sobre como ele agilizar a gestão da empresa dele. E de repente ele chegou e fez, o senhor faz o quê? Aí eu disse, olha, eu sou um consultor trabalhista empresarial, eu atuo para empresas, prevenindo que elas tenham prejuízos financeiros com funcionário, com contratos. Aí ele fez, Pitch de sério? elevador. Aí ele fez, sério? Aí eu fiz, sério? Ele fez, cara, então o senhor pode me dar o contato? Eu digo, eu vou dar meu contato pessoal. Aí eu peguei e disse, tome aqui meu contato pessoal. Ele ficou muito feliz. Eu digo, olha, meu filho, eu tenho uma sorveteria lá em determinado local, a gente está crescendo. E eu queria muito poder conversar com você. Eu gostei de você. Veja, foi uma abordagem suave. E assim vocês devem fazer também. Então, quando vocês forem ofertar os serviços, antes de serem interesseiros, interesseiros no bom sentido, de querer ofertar uma coisa de valor, seja interessante. Então, vocês Exatamente. querem prospectar o pequeno e médio empresário? Querem trabalhar nessa área? Sejam interessantes. Antes de chegar e meter a mão no bolso de alguém, seja interessante. Diga assim, olha, como é que você está fazendo? O que é que você está passando? Escute, pessoal. Porque, às vezes, a gente passa o dia inteiro numa empresa, e eu já fui empreendedor e eu sei, é muito difícil. Poucas pessoas escutam a gente, porque a gente só faz tomar decisões. E quando você vê que alguém parou para te escutar, te dá dicas, ele fala, olha, ele pode até me enganar, mas para ele parar aqui e estar conversando comigo, tentando me ajudar, ele parece ser uma pessoa de confiança. Então vamos conversar. Então, geralmente, minhas abordagens para as pessoas são assim, eu faço um checklist, geralmente as pessoas que eu posso conversar que têm empresas. Segundo ponto, eu não, de imediato, não oferto serviços, não falo de valores. Eu primeiro tenho a segunda reunião para entender a empresa dele. Então, aí se eu sigo o checklist da Janaína, viu? Que ela postou aqui de graça, que deveria ser pago. Ela colocou gratuito aqui. Pega o CNPJ. Olha o que ela está falando aqui. A Kátia disse exatamente isso. Funciona, porque só com a arrancada trabalhista já estou conseguindo usar as estratégias de abordagem. Percebam, foi um curso que eu fiz gratuito. E quem quis aproveitou. Já tem gente que só com a arrancada trabalhista está fechando o contrato, está vendo oportunidade, está mapeando oportunidade, está criando as próprias oportunidades. Então, se eles podem, cara, é meter uma na massa. E, Janaína, eu ainda vou mais longe, é porque as pessoas têm essa ideia. O problema de quem presta serviço na advocacia é esse, que a maioria da gente, a gente só foca em fechar contrato. Minha gente, o pequeno e médio empresário, ele quer economia. Então você tem que mostrar que você vai resolver a dor dele. Qual é a dor dele? É parar de estar demitindo funcionário? Então vamos corrigir o processo de seleção de funcionário. Você não vai ser RH, mas você vai dar algumas dicas para ele na hora da contratação que vai ser interessante para ele vai economizar. E isso, olha, tem pessoas aqui que não são da área trabalhista, mas eu digo a vocês, isso funciona para quase todas as áreas do direito. Entendeu? Com certeza. E vai ter situações que, por exemplo, você não vai ter de imediato a possibilidade do cliente te conhecer através de uma conversa para você ofertar diretamente esse seu serviço. Mas vai ter a possibilidade do cliente já vem chegando com problema, ou seja, já vem com processo trabalhista. E você vai fechar... de ouro. Pois é, e muita gente só foca em fechar um autocontrato naquele trabalho ali e assusta o cliente. Minha gente, façam diferente, sejam estrategistas, sejam consultores de elite. Olha, a estratégia o cliente chegou no escritório, te procurou para te fazer uma defesa. Aqui eu falo de empresa, tá, gente? Serve também para trabalhador, reclamante. Depois eu dou a dica aqui no final. Para a empresa chegou para você, entrou com aquela ação judicial, atende ele, entende a necessidade. Antes de ver o processo, primeiro pede o CNPJ dele, checklist de Janaína. Olha no Instagram dela lá. Vê o CNPJ. Tô adorando. Olha o CNPJ, olha se essa empresa, quantos funcionários ela tem, faturamento, qual é o enquadramento societário. Minha gente, tu não vai entender de empresarial agora não. É só para saber se ele é um MEI, se ele é um EIRELI, se é uma limitada. Entendeu o faturamento? Pegou essas informações? Segundo passo. Qual o seu problema? Estou com processo judicial. Mapeia o que você pode trabalhar e vê o processo judicial. E ao final oferece um ticket para ele, um ticket justo, baseado nos seus valores, no seu trabalho, para fazer a atuação do processo e depois dizer, olha,
fulano, você sabia que você poderia ter evitado isso? Você poderia ter uma economia de X valor com esse preventivo? E a pessoa, sério, sim, por isso, isso e isso. Inclusive, até pela sua questão contratual, por isso, isso e isso. E ele fica curioso, porque ele fala assim, não, doutor, mas só quero resolver isso. Aí, o que é que você faz agora? Você começa a mostrar outros cases, você pega decisões, sentenças de outros cases de empresas que foram condenadas por não pagar hora extra, por insalubridade, e você começa a conscientizar o empresário. Ele pode não lhe contratar, mas ele vai para casa pensando. E depois que você fechar esse serviço, atuar... Depois que ele vê, ele não vai desver. O que você fala é diferente do que 90% da advocacia fala. Ele vai lembrar. Você pode não fechar na hora, mas uma hora ou outra ele vem. Isso. Então, depois que ele... A primeira hipótese é aquela hipótese, a prospecção que eu já falei aqui. A segunda é essa, que ele já chegou com o processo. Então, mapeou, conforme a checklist de Janaína, mapeou tudo, que eu sigo a risca isso, mapeou. Segundo passo, ver o problema dele específico para solucionar aquela dor. E, gente, o pequeno e médio empresário... Quadrado mágico. Quadrado mágico. O pequeno e médio empresário, ele quer economizar dinheiro. Então, se você chegar e realmente ser transparente e realmente apresentar propostas que ele venha a economizar, minha gente, vocês vão ser o salvador da pátria. Se brincar, até nas decisões na hora contábeis, ele vai lhe constar primeiro. E é o que acontece comigo hoje. Hoje em dia, hoje em dia o empreendedor ele chega para mim e diz assim, doutor, minha contabilidade está certa, eu não digo nem está certa, nem digo errado, mas eu digo assim, você está satisfeito? Olha, doutor, tá com isso aqui. Eu digo, olha, avalie sua contabilidade, você que tem que tomar essa decisão. Mas do meu ponto de vista aqui, eu só vejo a parte jurídica. Então, eu não tenho concorrência com a contabilidade, você não é concorrência com a contabilidade, vocês são amigos, trabalhem juntos. E o melhor, uma dica agora, bônus para vocês, façam parcerias com contadores. Eles são a chave para vocês começarem a atuar nessa área. É ou não é, Janaína? Agora conta por que você sacou isso. Posso falar? Pode. Ele estava na dúvida se ele abria empresa ou não abria empresa. Se precisa de empresa, não precisa de empresa. Aí decidiu abrir a empresa. Até porque economicamente é mais viável para a gente recolher imposto por empresa. E aí ele ficou na dúvida. Contrata uma contabilidade, nossa contabilidade é simples. Contrata a contabilidade padrão ou contrata uma contabilidade online, que é mais barata. Eu falei, cara, tu vai perder a oportunidade de ter um parceiro de negócio do teu lado? Quem mais me traz contrato aqui é meu contador. Verdade. Você depois não me contou como foi o samba lelê. Isso. Aí eu acabei fazendo parceria com a contabilidade, justamente naqueles modos que eu te falei, justamente a gente ser parceiros de negócios, entendeu? Não é nada grátis não, minha gente, porque não existe almoço grátis, entendeu? Somos parceiros de negócio, realmente existe uma contraprestação para o escritório dele e existe uma contraprestação para o meu escritório em razão dele. Eu faço a questão... Um indica o outro. Um indica o outro, eu faço a parte consultiva e preventiva do escritório dele, que tem grande demanda, evitando os riscos, e ele também dá minha assessoria. Então, tá perfeito assim, maravilhoso. Então, eu volto a dizer a vocês, uma das grandes objeções de quem quer atuar nessa área é justamente como encontrar clientes. O cliente pode estar perto de você. Então, repetindo, faz o checklist. Se o cliente já chegou com um problema, mapeia o problema do cliente específico e foca em outros problemas dele. Ah, mas eu não sei quais problemas ele tem. Só é sentar com esse abençoado e essa abençoada e perguntar como é que está a tua vida, que ele vai contar, ele vai abrir. Olha, pequena empresa ama conversar, ele vai abrir todo o jogo, vai dizer que odeia sindicato, odeia associação, que está sendo perseguido, que as vendas estão ruins, ele vai contar. E você sempre com o celular na mão, com o bloco de notas, senão com a canetinha, anotando, viu? Anotando, porque depois você vai tocar. Passou essa fase, a empresa fechou o contrato com você, uma das maiores dificuldades. Como eu vou conseguir manter esse contrato? Aí aqui está o pulo, assim, o ouro. Você tem que fazer um plano estratégico de execução, que eu aprendi isso com Janaína, sendo que eu fiz nos meus moldes. Você vai mapear todos os problemas e você não é um santo milagreiro não, minha doutora e meu doutor. Você não vai resolver o incêndio da empresa do dia para a noite, não. Todo dia você já vai lá e joga um pouquinho de areia. Não joga água não, senão aumenta o fogo. Joga um pouquinho de areia, tenta abafar e vai resolvendo aos poucos o problema daquele teu cliente.
aos poucos. E teu cliente vai perceber que você é uma pessoa que está dedicada à empresa dele, vai perceber que realmente você cumpre com o que você fala e que você é transparente. Agora, lembrando muito, tudo isso é formalizado. Na hora da contratação, é contrato de honorários, amizade é amizade, negócio são negócios. Contrato de honorários, dia de pagamento, como vai ser a forma de pagamento, como vai ser os valores, quantas horas se dedicar. Não cometam o erro que eu cometi no início de estar me dedicando dias, quase semanas para apenas uma empresa. Não cometam esse erro. Sejam bem transparentes. Seu Zezinho, sua padaria, eu sei que está tendo muito problema com aquele funcionário que não quer trabalhar, fica se escorando, mas eu vou poder me dedicar 1 hora por semana para ver suas questões aqui, dele, da balconista, da pessoa que não quer limpar seu chão. Eu vou me dedicar 1 hora por semana, ou eu vou passar tantos minutos. Sejam transparentes, não deixem aberto. Por quê? Senão, pequena e média empresa, ela vai achar que você é um funcionário dela. E vai querer que você fique integralmente 24 horas dedicado a ela. Então, não cometam esse erro. Depende, viu? Eu tenho clientes que fecham comigo, eu já falei isso várias vezes, que fecham comigo e acham que eu sou uma entidade espiritual, que bastou assinar um contrato comigo e as coisas vão se resolver. Eu falei, não é bem assim, não. Tem cliente Bingo. que eu luto para ir lá, que no que tem, não, tô sem tempo. Tu fala, e eu vou resolver as coisas aí como? Se tu não me receber, se tu não me contar. É. E, gente, uma coisa muito importante. Tem dois lados. Tem os que vão fazer isso e 1 hora vão questionar por que eles estão te pagando. E aí é muito sussa quando a gente está aí numa boa, lá, tranquilinho. Mas você tem que ficar de olho que isso não é um mundo perfeito. Se o cara não está te procurando, você tem que procurar ele. E também tem esse outro lado do cara que suga demais. Então você tem que ter aí. E aí cada um vai ter o seu. Isso é muito de região, é muito de modelo de negócio. Porque pensa que tem escritório, tu já tem um criminal para oferecer a mais, tu já tem outra coisa que tu consegue fazer a mais. Tem gente que vai oferecer só o trabalhista, tem gente que vai oferecer o trabalhista com mais alguma outra área que algum sócio tenha. Então, essa questão de modo de trabalhar, você vê que eu sempre fui até muito cautelosa para falar isso no curso, porque a minha realidade não vai ser a tua realidade. A realidade de quem está lá no Sul não vai ser a realidade de quem está em São Paulo. Muda muito de uma região para outra. Tem escritório que consegue atender tranquilamente reclamante e reclamada. Tem região que não rola isso. No Sul não rola. Isso. Aí, ó. Aí o ADV Júnior diz que ficam escondendo os problemas, né, Janaína? Depois dá um problema e acha que a gente... Exatamente isso. Perfeitamente. Aí eu faço assim, cruzo os braços e falei, tem advogada não? Eu sou o que é uma alegoria aqui? Aquele papel que tu assinou comigo é o quê? Enfeite. Estou sabendo da ação pela justiça. Perfeitamente. E assim, outra questão também que eu percebi, um dos erros que eu cometi, Janaína, e que fica de alerta aqui para vocês, amigos, não tenham medo de encerrar contratos. Não tenham medo de cancelar aquele cliente. Não tenham medo. Se o cliente não te obedece, se o cliente não segue suas orientações, se o cliente realmente não segue tudo o que você está planejando para o melhor dele, não tenha medo não. Chame ele, sente com ele, diga, fulano, realmente é necessário a gente não continuar mais com o contrato. Porque eu estou aqui para tentar te ajudar. E se você não quer ser ajudado, não adianta estar aqui com você. Então tenham também coragem para chegar e cancelar o contrato, para chegar e dizer, ó, não dá mais. Por quê? Eu já tive cliente assim, que eu dava orientação para ele, que eu dizia como fazer, ele não seguia nada, ele não tentava seguir a risca nada. Então eu cheguei para ele e disse, olha, não dá para continuar assim. Porque vai chegar um momento que, como o problema é dele, ele vai dizer que o problema é seu. Ele vai dizer, olha, eu coloquei um advogado lá para fazer isso e ele não resolveu o problema. Então, é justamente o que Jonas falou agora. Você tem que aprender a demitir também essa empresa, demitir também esse pequeno empresário. Chegar para ele e dizer assim, olha, o problema não é meu, é teu, então eu estou aqui para ajudar. Se você não quer ser ajudado, estamos encerrados e pronto. Você sabe o que eu faço? Bem sinceramente, vou falar a mesma coisa para você que eu falei para o Fernando na live que eu fiz com ele. Falei, quem tem filho grande é elefante. Sabe o que eu faço? Depois eu chamo o cara e falo o seguinte, você vai me pagar X mais. Por quê? Você não está atuando no preventivo, provavelmente eu vou ter trabalho com você no contencioso, em breve. Você sabe o que acontece quando eu começo a fazer isso? Eles pagam. Ou pagam, e aí tentam se consertar,
Então, tenta fazer isso. Não perde, não joga contrato fora, não. A culpa é dele. O que é que você precisa fazer? Já ensinei isso na aula de parecer. Parecer para dentro. Mapeia, bota o tamanho do dano. Você viu, você comentou os stories que eu fiz do cliente que tinha que aplicar justa causa, não quis aplicar justa causa. Eu fiz um parecer desse tamanho. Não cabe nem na tela. Falei, você quer se ferrar? Vai se ferrar. Tô avisando. Depois não diz que a culpa é minha. E uma coisa muito importante é que eu aprendi na minha jornada é que tudo deve ser formalizado. Porque a gente lida com a parte preventiva, sabe? Então, eu percebi essa necessidade. Logo no começo era informal, eu ligava para o cliente e falava. Mas depois que eu percebi que uma orientação que eu fornecesse à empresa, seja por e-mail ou pelo WhatsApp, e esse cliente não seguisse a orientação e viesse ter um prejuízo, ele poderia me responsabilizar. Então, isso é muito sério. Então, não pensem que deve ser informal, não. Tem que ser formalizado por e-mail. Todo nosso contato é pelo WhatsApp. Então, pelo amor de Deus, se vai ser pelo WhatsApp, siga o formalismo pelo WhatsApp. Mas pelo WhatsApp é informal, siga o formalismo. Porque não quando é, não. Se o WhatsApp serve de prova em processo trabalhista, por que ele não vai servir para a gente? Então, essa é a grande questão. E hoje, para concluir, eu estou muito feliz, sabe? Estou muito feliz nessa área que Janaína me apresentou. Eu, particularmente, só tenho a agradecer por ela. Ainda disse a Pedro, e vou dizer ela aqui, oficialmente, ao vivo, eu quero conhecer o escritório dela, quero conhecer a rotina dela, que essa é uma mulher maravilhosa. Mais do que convidado, mais do que convidado. Porque e eu vou passar as férias aí, a gente já combinou. Fechado. Porque quem não conhece ainda essa área quem diz assim, não é para mim, é porque não conhece Janaína ainda. Porque eu vou dizer a vocês, desde o dia que a gente eu comecei na primeira turma, eu tive toda a assessoria dela, eu tive toda a comunicação, eu tive todo o suporte que poucos professores dão, geralmente, quando ofertam esses cursos. Geralmente comprou o curso, coloca as aulas gravadas ou faz live, ponto final. Então, ela tem uma qualidade que ela abraça realmente você, ela adota todo mundo lá, a gente manda perguntas no grupo de network, ela responde, ela conversa. Então, é maravilhoso. Então, assim, eu tenho ela mais como aliado, sabe? Como uma pessoa realmente que sempre está me ajudando. E eu digo a vocês, estou arrependido de ter migrado de área de forma nenhuma. Não estou mais do que feliz. Minha vida só tem a crescer. E ainda vou mais longe. Conheci Janaína quando eu apliquei isso, no começo quando eu apliquei, que isso foi uma ideia do meu irmão. Meu irmão chegou para mim e fez, vamos advogar para a empresa. E eu comecei todo improvisado. Eu comecei assim, procurando empresa, conversava com um amigo que tinha empresa, ele dizia não. Fui procurar outra Falei que não. na aula de boas-vindas agora. Troca o pneu com o carro andando. Aí procurei... Eu falo, diga aí, vou dar um depoimento aqui. Quando joga dúvida lá no grupo, todo mundo não ajuda? Ajuda, todo mundo. Todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda. A gente está criando um movimento, a gente está criando uma comunidade de apoio, onde todo mundo fala a mesma língua, onde todas as dúvidas podem ser colocadas, onde não tem pergunta boba, onde não tem vergonha nenhuma, onde todo mundo está ali para se ajudar. Não sou só eu quero que vocês tenham isso entre si. Cara, porque se tu tem uma necessidade em um outro estado, tu vai procurar em outro lugar ou tu vai procurar dentro da nossa comunidade? Dentro da comunidade. É isso. Porque todo mundo fala a mesma língua. Nós todos vamos trabalhar todos da mesma forma. Seguindo, bebendo da mesma água. Então, é exatamente isso. É exatamente isso. E ó, agora me fala uma coisa. Quanto tempo tu levou para tu recuperar o dinheiro do curso? Mulher, pelo amor de Deus, eu recuperei o dinheiro do curso em menos de um mês. Em 2 semanas eu já fechei um contrato. Olha, gente, eu tava com medo. Veja só, eu comecei com meu irmão e a gente começou essa assessoria para empresas e a gente tava ofertando assim coisas que a gente não sabia como tava fazendo. Então eu fiquei com muito medo. Para vocês terem ideia, no primeiro mês eu fechei 3 empresas, eu fechei com 3 empresas para dar assessoria. Pequena empresa, viu? E eu fiquei com medo. Aí foi quando eu conheci Janaína. Aí eu fiz, cara, como é que eu vou fazer agora? Ela me instruiu, mostrou como é que faz nas aulas, tudo certinho. Aí eu fiz, não, agora eu vou. Aí na outra semana já apliquei, já foi um contrato fechado. Olha, rendeu assim,
muito mais. O dinheiro do curso pagou e muito bem pago. Até hoje está bem pago, viu? Tá muito bem pago. E minha vida mudou E não está completamente. nem perto de acabar o curso, viu? Não está nem Não, perto. e tem muita coisa, fora os outros collabs, os outras pessoas que fazem outras lives lá também, ajudando a gente, dando orientação. Então, quando eu conheci Janaína, eu estava naquela coisa, eu estava dando assessoria, mas eu não sabia como me guiar. Então, ela me instruiu, me alinhou todo o meu objetivo e eu consegui caminhar. Aí, daí em diante, começou as coisas a fluírem. Eu comecei a trazer as empresas com mais segurança, onde eu podia falar, podia explicar. Ah, Alex, mas tu não era de outra área, como foi que tu começou tu aprendeu do zero direito do trabalho? Sim, eu tive que estudar tudo do zero. Não que eu aprendi do zero que eu não sabia, eu sabia sim, mas eu tive que estudar novamente. Agora, diga a vocês, se hoje eu fosse começar, se eu não tivesse parceiros, um sócio, um amigo, certo? Eu iria fazer tudo de novo, sozinho. Mas hoje eu digo a vocês, querem começar e você não tem domínio na matéria, procura um amigo, um colega para poder dar esse suporte técnico e você poder, um ajuda o outro, porque não é fácil. Eu não digo a vocês que não vai ser fácil. Não há caminho certo e não há caminho errado. Há caminhos. Isso é uma frase do nosso André Coura, um cara que eu me espelho muito. Exatamente. Então, há caminhos e há o caminho correto para você seguir. Então, se eu conseguir, minha gente, se eu conseguir sair, vocês também conseguem. E eu consegui isso, agora vem o melhor. Eu consegui isso um mês antes da pandemia. Então, assim, eu consegui prospectar quase praticamente 6 empresas, de um mês antes da pandemia, 6 empresas. Aí perdi mais 3, perdi entre aspas, né? Teve cancelado 3 empresas, aí fiquei só com 4. Aí depois da pandemia começou a vir mais empresas. E hoje, graças a Deus, estou muito bem, viu? Estou muito bem. Tá Então, ruim não, né? tá ruim não, tá maravilhoso e minha tendência é aumentar. E olha que eu tô só no offline, minha gente. Eu tô só no offline, entendeu? Eu tô só no offline. Não Imagine. entendi por quê. Porque você nasceu com vídeo. Pois é, aí sendo que. Por quê? Porque nesse meu tempo até hoje, eu tava organizando toda a minha estrutura, portfólio, como é que ia atender, como é que ia ser a abordagem. E, gente, pare de ter medo. Graças à consultoria trabalhista para empresas, trabalhar nessa área preventiva, eu consegui alcançar coisas que eu não imaginava. Eu consegui reestruturar meu escritório, reinaugurei meu escritório pela 3ª vez, reinaugurei meu escritório, ficou maravilhoso, como muitos podem ver. Consegui comprar meu carro, consegui ajudar os meus pais, consegui ajudar o pessoal da minha família, consegui realizar muitas coisas que eu não tinha. Graças ao quê? Graças a essa minha dedicação. E sabe quem manteve minhas contas na pandemia? Não foi o civil, não. Com devido respeito a pessoas que realmente vivem dessa área. Mas não foi o civil, não foi o criminal, não foi o previdenciário e não foi o trabalhista para reclamantes, foi o trabalhista para empresas. Sabe por quê? Porque no momento que todo mundo estava dando as costas, no momento que todo mundo estava tentando fazer coisas diferentes, vender coisas diferentes, eu segurei o barco e eu disse, eu não vou desistir. Quem é as pessoas que eu posso orientar? Fui lá, vesti a camisa e ajudei. Mostrei que eu sou uma pessoa interessante e que eu posso fazer valor nessa empresa. E as pessoas começaram a me procurar. Hoje eu estou selecionando as empresas que eu quero atuar realmente. Graças a Deus por isso. Mas tá pensando que foi fácil não. E sabe o segredo disso tudo? Aí, tá aí o segredo disso tudo aí. Ela. Ali é com pessoas que realmente pensam igual a mim, vivem igual a mim e que estão na mesma realidade. Tudo que eles falam, eles vivem. E Janaína é uma dessas. Então eu digo a vocês, parem de estar comprando cursinhos aí de pessoas que não vivem essa realidade. Foquem em pessoas que estão vivendo os sonhos. Advocacia de Ponto. palco. Isso, advocacia de palco. Compliance de livro. Advocacia de palco. E ó, outra coisa, né? Querem jogar um balde de água fria aqui em vocês não, viu, minha gente? Mas eu vou logo adiantando a vocês. Quando vocês falarem compliance perto do pequeno empresário, o empreendedor, o Zezinho, cuidado que eles vão ter um susto, viu? Olhe, muito cuidado, nem fale esse nome, que ele vai dizer assim, que é isso, meu filho? É o que Que é negócio é isso? esse? Você está tentando me enrolar? Ele vai achar que você está tentando enrolar ele, vai achar que é um palavrão. Não toque nesse assunto. Minha gente, a pequena empresa quer pagar boleto, quer economizar, ela quer ver valor. Então, pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus, não Ela fale quer complexo, não. que o funcionário dele pare de chegar atrasado, pare de fazer cera, que a grávida dele pare de ficar mentindo, que venha trabalhar direitinho, que cumpra o babado dela. Ele quer saber pagar direitinho, que às vezes eles pagam tudo errado, pagando.
Mas quem paga mal, É, paga duas vezes. verdade. E Janaína, eu quero te agradecer muito, porque assim, eu agradeço primeiramente a Deus, e segundo, na minha profissão, onde eu estou, graças a você, graças a Deus, muitas pessoas me ajudaram, mas hoje eu estou onde eu estou, porque você fez realmente acreditar nesse sonho. Eu lembro quando você começou esse projeto, eu disse assim, é muito bom conhecer teu perfil, não desista, continue, porque eu tô me inspirando em você. E às vezes na nossa vida a gente acha que a gente não tem ninguém se espelhando na gente, não tem ninguém se inspirando na É. gente, mas tem se inspirando. Então não tem medo. Se você atua em outra área e você quer realmente viver o seu sonho, quer realmente ter uma experiência diferente, vai. Só segue. Escolhe uma pessoa para te guiar e vai. Eu escolhi Janaína. Ela, o conteúdo dela não foi um conteúdo técnico que eu já sabia, mas ela simplesmente pegou na mão da gente e pasmem. E ela não tem, a primeira turma dela não foi gigante, não, foi com poucas pessoas. Mas ela pegou na nossa mão e disse assim: olha, não Mas importa eu se não você. quero turma gigante, não. Eu É, canso de dizer, eu quero quem quer fazer. Porque eu então, quero fazer isso aí. Eu quero gente que queira fazer. gente, eu vou dizer a vocês, sejam muito gratos pelas pessoas que lhe ajudam. E outra coisa, não perdam a oportunidade. Não deixem para amanhã, não deixem para amanhã e não deixem para amanhã. Comecem hoje. Então, é hoje que vocês querem realmente ter a vida transformada. Escolham mentores, saibam onde vocês querem chegar, porque eu vou dizer a vocês, quando realmente as coisas começarem a dar certo, você vai perceber que faz total sentido aqueles não que você recebeu. Faz total sentido aquelas pessoas que disseram, olha, ele agora é blogueirinho, ele está querendo ensinar na internet. Olha, ele agora só quer ser melhor que todo mundo. Olha, ele agora mudou de área, está perdido. Gente, não importa o que falam de vocês. Tenham em mente o propósito que vocês querem para a vida. Primeiramente, confiem em Deus ou naquilo que você acredita e vá em frente, só vai. Porque eu digo a vocês, o que Janaína fez por mim, o que o Fernando fez por mim, o que outros mentores fizeram por mim, não está no gibi. E eu digo a vocês, o que eles pedem em troca é algo tão irrisório, porque assim, eu fiquei rindo quando eu comprei, e hoje eu fico rindo também, porque eu fico assim, meu Deus, eu consegui um faturamento que não tem, vocês não têm noção. Só para vocês terem uma ideia, o custo que eu tive depois que eu comecei a realmente atuar nessa área foi maravilhoso. Pagou minhas contas, me mantive, mesmo na pandemia, graças à consultoria trabalhista para empresas. E o melhor de tudo, eu tive um faturamento muito mais alto do que eu esperava. Eu nem conseguia passar das minhas custas anuais, eu só conseguia pagar boleto. E ano passado eu me surpreendi. Eu me surpreendi, porque eu pude fazer coisas que eu não imaginava, graças a pessoas como ela, que acreditaram em mim e que eu acreditei em mim, pude fazer, sabe? Então, se eu conseguir, olha, se eu vim O de mérito é baixo, todo teu, cara. se Todo eu, teu. se eu vim de Tem baixo, muita gente que compra, que vai fazer. Eu sei disso, que não é todo mundo, não é todo aluno que compra o meu curso que vai ter a desenvoltura que você teve. Porque tem muita gente que quer passe de mágica, tem muita gente que quer fórmula pronta. E o que tu é. fez é mérito teu, tu trabalhou muito, tu se dedicou muito. E olha, vai doer é o que eu sempre falo, Janina. Vai doer. Vai ter dias que você vai precisar estar de noite. Vai ter dias que você vai precisar passar final de semana sem sair com o namorado, com a namorada, com a família. Vai doer. Vai ser difícil no começo, vai ser muita pressão. Mas não desiste. Continua firme. Porque não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Mas se você tiver persistência e você vai trilhar nisso, você vai perceber que uma hora dá resultado. E dá muito resultado. Então não tem medo não, é para você, isso realmente é para você. Se você está aqui nos acompanhando até agora é porque isso é para você. Então pare de duvidar de si, da sua própria capacidade e se lance, se jogue nesse mundo. Porque se eu conseguir, se eu vim da família pobre, meu pai, a única coisa que meu pai podia me dar era o mínimo e sempre muita educação. E ele sempre me dizia, meu filho, nunca esqueça, essa é uma frase que meu pai sempre fala, o não a gente já tem, então tente. Então eu nunca desisti, caio uma, caio duas, caio três. E eu vou dizer, quem realmente está fazendo transformações de vida nesse país não é aqueles grandes advogados, aquelas grandes bancadas de escritório. É você que está aí na sua cidade, que está ajudando o Zezinho, que está ajudando Dona Maria a realmente se reerguer. É você que faz a transformação. É você que está ajudando. Então, pare com essa ideia que você não serve. Você serve sim para muita coisa. Pare com isso. Então, acredite no seu sonho,
Foque nisso. Isso é para você. Existe mais de quase 2 milhões de pequenas e médias empresas precisando de você. E você tá aí ainda 6,7 duvidando. milhões de empresas. Pois é. E ainda tá aí. Será que é para mim? É para você mesmo. É para você. Se você nunca fazer isso, você nunca vai imaginar que pode. E outra coisa, viu? A vida passa muito rápido. Mário Quintana sempre fala, quando se vê já é sexta-feira. Quando se vê já é Natal. Quando se vê já terminou o ano. Quando se vê, 2021 já virou 2022. Pois é. Então, gente, se você se conectou com o que o Alex está falando, com o que eu falo, cara, só vem. A inscrição dessa turma se encerra amanhã. Depois, ó, o valor que você pagou do curso foi o mesmo que eu estou fazendo agora? Eu acredito que foi, eu não sei. Eu acredito. Foi, não? Não. Esse já subiu. E o próximo vai ter mais conteúdo aí, pois é. Foi muito mais barato esse. O que eu comprei foi hiper mega barato. Foi muito barato. Que eu lembro, foi isso mesmo. Olha, pra ter ideia, é um valor tão assim, que eu nem me importo. Se fosse hoje, eu pagaria. Janaína, se tu chegasse pra mim e dissesse assim, olha, eu vou cobrar 5 vezes que eu tô cobrando hoje, que eu acho que mais ou menos já está. Se tu dissesse assim, ó, eu quero cobrar 10 vezes o que você pagou, eu iria pagar. Alex, minha consultoria hoje é 10 mil reais. Você iria pagar? Eu iria pagar. Ia passar no cartão de crédito em 36 vezes, mas sabe por quê? Porque hoje eu sei que essa mulher não vive de palco, não. Minha gente, só é vocês colocarem o nome dela. Eu não vivo de curso. Aqui, não vive vocês disso, estão ela vendo, vive. vocês veem todo dia. Pois é. Eu faço o que eu gosto. Então, eu vivo acredito. de advocacia, eu respiro advocacia. Então, pula pro lado de cá, que vocês vão estar. Eu tô no grupo, viu? Eu tô no grupo lá do Network, eu tô no grupo dos consultores de elite. Então, depois eu vou juntar todo mundo. Então, hoje foi a nossa aula, nossa aula inaugural da segunda turma. E eu já avisei a todo mundo, ó, aqui é todo mundo junto e misturado. Vocês ficam sozinhos só na aula inaugural. Depois eu misturo todo mundo e vou subindo as aulas inaugurais. É exatamente isso. Cara, muita gratidão por suas palavras. Eu acho que hoje você só não foi o melhor momento, porque o sonho que eu realizei hoje, porque hoje eu fiz, já me pegaram, vocês já viram aí, rolou flagra, porque, cara, é muito difícil, chegar ao sucesso, atingir o sucesso, não é uma coisa rápida, não é uma coisa demorada. E o que eu estou tentando fazer com vocês é ensinar, fazer vocês chegarem onde eu cheguei, muito mais longe de onde eu cheguei, porque eu não cheguei onde eu quero chegar ainda, não estou onde eu quero estar ainda, mas sem errar tudo que eu errei. Não precisa. É verdade. Então, gente, obrigada a vocês todos por estarem aqui até essa hora. Alex, obrigada. Você já é um parceiraço meu, parceiraço. Já te considero e você está mais do que convidado para passar quanto tempo você quiser aqui dentro do escritório. Obrigado. O duro é que a gente não vai trabalhar, a gente vai bater papo, né? A gente trabalha também, se a gente trabalhar, a gente faz as fiscalizações, hein, gente? E outra coisa, aprendi com ela. Aprendi. É isso mesmo, os clientes adoram. Gente, beijo, fiquem com Deus, boa noite. O link de inscrição do Consultores Trabalhistas de Elite, segunda turma, tá na bio. Sai daqui, corre lá. E, ó, se fez sentido para você, você conhece uma galera que tá precisando disso, tá precisando dessa acordada, manda